Esse formato que a gente vê no mapa de um perfil da cabeça de um cachorro é a fronteira com a Colômbia e a Venezuela, onde está inserido o município de São Gabriel da Cachoeira. Uma região muito rica em praticamente tudo, inclusive culturalmente, onde convivem mais de 20 etnias em certa harmonia de diversos troncos linguísticos e ainda assim conseguem ter uma convivência pacífica. Agora, suas tradições, suas práticas curandeiras e xamanísticas, não podemos esquecer que sofreram uma grande repressão durante séculos, tanto no tempo da colônia como nas últimas décadas, principalmente com a igreja. Mas aparentemente, alguma coisa está mudando. Os povos baniwas são muito religiosos, né? Tinha sido já mais de 60 anos na religião evangélica, religião católica, e essas religiões tinham impactado fortemente na tradição, nos conhecimentos, na desvalorização e esquecimento dessas práticas de conhecimentos. E esse projeto, em 96, junto com a Universidade Federal do Amazonas, a preocupação era valorização, não tanto resgate, né? Resgate tem sentido muito forte, no sentido de você ter, ou seja, aquele conhecimento não pertencesse mais ao povo baniwa, estivesse com outro povo que não tem nada a ver com o povo baniwa. Só existia um silêncio, existia uma dormência desse conhecimento, então a gente precisava revalorizar, falar sobre ela novamente. É que hoje em dia a gente fala muito o conhecimento intercultural, né? Ou seja, nós temos nosso próprio conhecimento da medicina tradicional, que é o nosso próprio sistema, para tratamento e cura ou prevenção de quantas doenças que nós conhecemos mitologicamente. Mas existem doenças que nós, como indígenas, desconhecemos, ou desconhecíamos, continuamos desconhecendo. E essas doenças é o que nós chamamos de doenças de não indígena. Como essas doenças são não indígenas, então temos que combatê-las, nos prevenir contra a partir também do conhecimento não indígena. A gente nunca trabalhamos contra a religião, no caso, mas discutimos elas, né? Discutimos, tem algumas coisas que é excesso de religião, que outros chamam de fanatismo. Então a gente discute esses limites, no caso. Por exemplo, uma coisa que falava do pajé, a religião. O pajé, você está substituindo Deus no lugar, já que você vai lá no pajé. Isso é excesso de preocupação. Eu acho que nem Deus reconhece isso, porque o pastor que é de fora, que não é indígena, também leva seus filhos para o médico. Não estaria ele também colocando o médico no lugar de Deus dele?
quando já tinha que sair da aldeia para ir para o internato, onde o colégio era coordenado pelos padres salesianos, essa saída, meu pai foi contra. Ir lá para o internato, que esse sistema de educação que chegou nessa região tinha esse título. Integrar da condição do indígena para ser cidadão brasileiro. Isso era a catequese dos salesianos. Cristão, cidadão brasileiro. E deixar de ser índio. Então, isso que meu pai e a minha mãe estavam entendendo. Dizer, aquilo que é nosso para cá, agora aquilo que é dos outros, você vai ser outro. E meu pai levou, e o padre recebeu, aí colocaram no dormitório, e eu tinha que ficar lá. Às vezes a gente chorava, assim, por saudade mesmo, por estar fora do ambiente. Então, aí tem o sistema dos padres, né? De acordar cedo, horário certo, ir para a missa, ir para a escola, almoço, recreio, trabalho, banho, volta para estudar. A criança era daquele jeito, tratado de jeito diferente, né? Tudo raspado, aí o pessoal cortava todos os cabelos nossos, era carequinha, blusa que eles deram. Então, meu pai só chegou no dia para retirar. Só retirar aí, a gente ia embora com ele. Mas já com a ideia de nunca mais voltar naquele lugar. A gente nunca tem saudade daquele lugar. Eu tenho que olhar o padre salesiano, é o máximo. Tem que me ajoelhar. Tem que ter medo, porque senão ele vai me condenar. Então, aí já nesses 4, 5 anos, eu já aprendi que no mundo tem Deus que condena, que castiga. Ele te chama pelo teu nome, diz a Bíblia Sagrada, que antes de nós nascer, ele já nos chamava pelo nome, e ele conhecia a necessidade de Natanael. A partir de São Gabriel, saem as equipes de saúde em direção às mais de 400 comunidades do município. Enfrentam, além de transporte precário, vários obstáculos naturais, como cachoeiras, onde se faz a portagem da carga, além de rodamuinhos, troncos e pedras que surgem sazonalmente. Para alguns polos base, demoramos até 5 dias e transpomos até 15 cachoeiras para chegar. Eu, como médico, respeto suas crenças e tradições. Eu respeito. Eu he chegado porque han chamado por radiofonia para rescate de ferramenta de cobra e hemos chegado e a mãe de la garota falou, não, já ela tem tratamento tradicional. Eu fala e trata de convencer, mas se há resistência, eu se retira. Eu respeito, sempre salvando responsabilidade da equipe, porque é responsabilidade da equipe de saúde. Lo que aconteça a la semana de haber sucedido el accidente geofílico, ¿qué aconteció? El marido de la garota la trouxe para Polo. Então, havia necrosis de la falange distal del dedo e a mão estava completamente inflamada. Tuvimos entonces que encaminhá-la para o hospital em São Gabriel e houve que amputar o dedo, coisa que se podia haver prevenido. Mas eu disse, eu sou médico, mas respeita las tradiciones, porque cuando yo llegó a este país, lo primero que falaron para nós foi isso. Você vai trabalhar em uma área muito difícil, muito complicada, mas você tem que respeitar as tradições da população indígena. Eu faço isso. Assim. Já vi mortes de crianças de 1 ano, 4 meses por desnutrição, desidratação, logo na minha primeira entrada.
e ver aquela criança assim, só pele e osso, e tu tentar ajudar, fazer um acesso venoso e tentar levar ela para São Gabriel e a criança morrer no meio do caminho. Você fazendo massagem cardíaca e aquela criança voltava embaixo de chuva, embaixo de temporal, e a gente à noite nesse rio que é tão perigoso, levando esses pacientes. O último recentemente que morreu, que eu estava presente, foi um rapaz de 20 anos na comunidade de São Martinho aqui. Eles entraram com a medicina caseira deles, né? E eles não chamaram a equipe estava em área. A equipe, por um acaso, passou para avisar que nós estaríamos fazendo visita no outro dia lá com eles, e eles gritaram para a equipe parar. Nós paramos e o rapaz já estava convulsionando na rede. Nós levamos ele para São Gabriel, mas ele foi a óbito logo em seguida. Com 20 anos de idade, o rapaz. O que tinha acontecido com ele? A picada de jararaca. A picada de cobra. Só que passou 3 dias e eles não chamaram a equipe, né? Eles tentaram com a tradição, só que não conseguiram, porque muitas das vezes eles conseguem reverter. Conheci gente de muitos lugares na região. E acho que, como eu, todos se transformam num lugar como esse. Quando você pergunta para o indígena do Alto Rio Negro de onde ele vai dizer de onde é o sítio ancestral da família dele. Ele não vai dizer, mesmo ele tendo nascido em São Gabriel, ele vai dizer, eu sou lá do Igarapé do Nhambu. Ele é de lá porque a família dele, no mito, apareceu por lá. E aí uma das coisas que eu relato, que para mim foi muito importante no campo, foi a possibilidade de repensar a minha própria origem, né? A minha própria relação com esses outros de mim que vieram antes de mim, né? E ao me deparar estudar tanto essa questão das pessoas que foram historicamente explorados, que foram destruídos, que foram tentados exterminar e não se conseguiu, eu já vinha pensando nas minhas origens, e foi a partir da experiência do campo que eu fiz o meu processo que a gente chama de retorno a um judaísmo mais tradicional. Por que tantas pessoas, irmãos, primos, passaram ter a mesma ancestralidade e não se preocuparam tanto nesse resgate? Eu acho que, pelo menos no meu caso, esse contato com o que eu chamo com essa alteridade radical, né? Esse diferente, tão diferente, que às vezes é um indígena, às vezes é um indígena com problema psiquiátrico, ele fez me pensar muito mais e me preocupar em pensar em de onde eu vim, para onde eu vou. Eu estava com isso tanto na cabeça que um indígena chegou para mim, doutor, o senhor é de onde? Aí eu disse, olha, eu sou da Espanha, mas fui para Portugal, de Portugal eu fui para Recife, do Recife... Não, doutor, estou querendo saber só onde o senhor mora aqui. O meu conceito de saúde, ele foi sendo transformado, né? Então, muitas coisas que eu achava que eram de primeira necessidade, hoje elas já não são mais, né, de primeira necessidade. E também uma questão principal que eu aprendi com eles, assim, é a questão da paciência, né? Eu vejo que a nossa sociedade ela é muito intolerante quanto a preconceito, quanto a muitas questões, assim, né? E o indígena, ele é muito permissivo, ele é tolerante. A gente, muitas vezes, sem acesso a algumas coisas, fica frustrado, fica depressivo, fica triste, ansioso. E essas coisas não existem com tanta frequência numa comunidade indígena, né? Essa ansiedade, a depressão, né? O estresse, né? Elas estão aparecendo, mas elas não são incidentes tanto quanto na nossa sociedade, né? Problemas, né, psicológicos e tudo mais. Então, eu creio que os hábitos, né, de você não ter tantas necessidades, não ter
tanta exposição aos meios, né, de comunicação, isso tudo mais, eles te conferem. Então, eu deixei de assistir tanta televisão, deixei de fazer tantas coisas, porque eu não acho necessário mais. É mais fácil você sair, conversar, né, com a sua esposa, sentado, né, na porta, né, de casa, coisas que eles fazem cotidianamente, tomar um banho junto, né, no rio, coisas que te favorecem, né? Te favorecem espiritual, te favorecem emocionalmente também. Então, eu acho que ter esse convívio altera tudo, né? Tua alimentação, tua forma, né, de moradia também, né? Quando cheguei aqui, eu só dormia em cama, né? Hoje eu deito numa cama, eu acordo com dor, né, na coluna. Então, às vezes eu prefiro deitar na rede, né? Então, é mais uma coisa que foi transformada, assim, né? Desse tamanho eu comecei a beber. Até 18 anos, não, 20 anos. Aí 21 anos eu parei. E o senhor ficava como quando bebia? Brigando, né? Brigando contigo. Se fosse bebesse agora, eu ia brigar contigo. Só que quando... Nosso costume é assim, né? Agora, se você fosse dão, tomava aquele cachaçado dos indígenas, aquele chama caxiri. Foi feito de mandioca, e de cana e abacaxi. Não é comprado da loja, isso que estão bebendo agora, né? Porque a gente toma cuidado e tá bêbado, né? Aí depois já briga com qualquer um, com um amigo dele, com o pai, com a mãe, aí... Fica valente. Valente demais. Esse rio Curcuriari, até quase cabeceira. Tem as comunidades de sítio, né? Eles bebem, todos eles bebem. Por isso que quando eu encontro eles aqui, por aqui, em Gabriel, eu vi ele bebendo lá. Esse é meu amigo, ele chama o meu nome, né? Vem aqui, pô. Eu conheci desde que você nasceu. Você era companheiro disso aqui. Aí eu sempre falo era. Eu era sim, mas agora já sou diferente. Para usar o remédio para parar disso aqui, é que não existe. Não existe porque em todo lugar que eu aprendi, né? Vocês que são brancos, vocês já conheceram o remédio para parar de beber? Ele, no momento da intoxicação, aí vem eventos adversos, sobretudo relacionado àquilo que nós chamamos de violências, que a violência interpessoal, na qual as pessoas, bate no outro, agride e até mata, e as questões nas quais as pessoas se matam, né? Então, para entender minimamente essa questão do Alto Rio Negro, é importante a gente saber que eles passaram por um importante processo eu diria, alguns consideram até mesmo um etnocídio. Internar compulsoriamente as crianças no período da transição da infância para a adolescência. E porque aí eles pegavam e minavam uma das estratégias indígenas que existia forte, de transmissão do conhecimento, que era por meio dos rituais de iniciação masculina e feminina do processo de transição da vida adulta. O processo de aprendizado nos grupos indígenas tem muito a ver com o aprendizado ritual e o aprendizado cotidiano na relação com os mais velhos. Por meio dessa estratégia, com o apoio do Estado e executado por ordens religiosas, você minou duas dessas principais formas. Uma é o estar junto com os mais velhos e com eles aprender, e o outro é passar pelos rituais de iniciação. E na sua relação com o uso do álcool, isso tem a ver porque isso meio que regulava quando eu poderia beber e quando eu não poderia beber um álcool com maior teor alcoólico. O aprendizado ele começa desde o pequeno, a criança pequena já vai tomando uma bebida tradicional chamada caxiri, mas bem fraquinha, e depois quase como um suco, e depois, quando ela vai ficando mais adulta, ela vai tomando essas bebidas. Então, quando regular o uso, quando eu não tenho mais essa definição de quando se é jovem e quando não se é jovem.
eu sou Yurupari até Iwacarapita. O Yurupari, ele rodou todo o mundo, né? Diagnosticando o conhecimento. A terceira em Maia, Amaro. A mãe, né? O do Yurupari chama Amaro. A senhora, o Yuiri, aqui é o Mukiai, Itacoé, Curanga, o Yuiri, o Piro, o Sul, que era Manonga. Então juntou novamente o filho com a mãe e foram dentro de uma serra aqui no rio Cubate. A pessoa eu queria pira, a pessoa eu queria pira, todo o saco mundo. Lá que foi surgir todos os peixes do mundo inteiro, nos lugares mais distantes da geografia do mundo. Então lá que começou a surgir. A pessoa eu queria deixar o taracaiá e o arará, peixe boi, paninha pirata, tumaçá, pau. Todos os peixes que tem na Amazônia, por exemplo, foi criado lá. Os deuses ancestrais, eles começam a colocar em todos os territórios. Aí, que eviteira, oricupo sanga cia. Aí que ser cambito, ser o que tem, aí que ser a estar. Depois de ter tudo feito aquele trabalho, né? Desde quando surge a humanidade, desde quando surgem todos os seres, né? A biodiversidade, o rio, a água e os peixes. Então, serra aqui no rio Cubate se chama Manunda, lá que foi juntar todos os tipos de remédios. A própria serra, né? Onde tem toda essa farmácia de remédios, já é um remédio. A pessoa queria ter capuçanga para entrar saramã com o panheiro. A partir daí que começa a disseminar, a expandir todas as medicinas que tem na região dos conhecimentos dos povos, eles começam a expandir o próprio Deus ancestrais, que é Yapuricuri, eles começam a colocar em todo o território do mundo as medicinas tradicionais. A origem do povo Baniwa é a origem da humanidade, né? Cada povo tem isso, tem forma de contar a origem da humanidade. O povo Baniwa tem os seus criadores, que são Inhapirriculizoli Ere, os que desceram, pisaram, viveram aqui na Terra, né? Para fazer essas conquistas, para a gente ser homem como nós somos hoje. Isso, homem, é para todo mundo, que chama o Alimanai. Mas tem o superior, que é Reco. Esse Reco, a gente fala dele todos os dias, que é Recuapihuaica. Recuapihuaica é bom dia. Reco é dia. Então, esse Deus criador do povo Baniwa, ele é o ser que tem essa luz, né? E ele mesmo também é a vida. Ele é a mandioca, a forma ele sustentar a gente, ele deixou para nós a mandioca. Por isso a mandioca é a base alimentar milenar dos povos indígenas. E ali está a vida, por isso tem que cuidar dele, porque está relacionada diretamente ao Criador que deixou para a gente sobreviver aqui, se ele não morrer. Então os Baniwas nasceram também outros povos, e assim também nasceram os não indígenas no mesmo lugar. Tem o afluente chamado Rio Ayari, Guapuí Cachoeira. E lá tem uma cachoeira grande, em um lugar onde era como se fosse a cidade antiga desses seres, e existe um lugar lá de nascimento da humanidade, que está hoje na forma de pedra, lá na forma de vagina, na pedra, ali que surgiram a humanidade para nós. Na nossa cultura, o uso da ayahuasca justamente é uma bebida sagrada que quando você toma, você conecta com o mundo ancestral. Então, dois ao mesmo tempo participando dessa ayahuasca. Homem ancestral, homem vivente, homem natural da terra. Nesse ambiente de conexão, ele consegue aprender conhecimento do mundo ancestral para a vida, para
para viver bem nessa terra. Eu conheci um pouco desse ritual de ayahuasca, né, na cidade, em Santo Daime, né? Essa difusão que o homem branco levou, ele deturpa um pouco o uso desse aí, né? Na minha cultura do Rio Negro, só o homem que toma ayahuasca. Né? Quando o homem branco conheceu a ayahuasca, ele notou que a sociedade indígena se dava muito bem isso e também ele provou, né? Porque a ayahuasca se toma nas malocas, nas aldeias indígenas, né? Mas como ele, homem branco, estava vivendo, talvez foi um seringueiro, né, que vivia no mato, então ele conseguiu também participar, né? A difusão da ayahuasca se deu a partir do contato, né, entre indígena e homem branco. Quando ele voltou do seringal para a cidade, né, levou essa semente ali. Como ele acostumou a viver com isso, ele começou a difundir isso, né? Mas com outra visão religiosa, né? A ayahuasca, ele criava um estado de afinidade com a natureza. Ele difundia essa religião com o espírito de preservar a natureza, conservar esse ambiente sadio. O paricá é outro elemento preparado por um pajé, né? Um xamã. Então, ele incorpora o espírito do paricá, que é o espírito da força de você transcender, né? A substância de paricá tem esse poder. Com o efeito do paricá, ele sai do corpo dele, o espírito sai do corpo dele. Ele sim, ele faz diagnóstico das doenças, prevê, né? Prevê desastre, prevê o tempo, prevê a mudança do tempo. Para que esse xamã, né, se torne verdadeiramente pajé, exige sérias regras, né? São 3 anos ele preparando, né, se formando. Na formação deles, se eles tiverem 5 candidatos, nem todos os 5 vão ser pajé. Ou 2 ou 1 vai ser pajé. Xamã, ele já sabe o dom de cada um. O próprio poder do paricá seleciona as pessoas. Baya buba. Do pire yo panon jai ba, do pire yo panon jai ba, panano ma dia baya wekabale, dia baya wekabale, dia do pire yo panon jai ba, do pire yo panon jai ba, panano dia baya wekabale, dia baya wekabale, dia do pire yo panum jaiba, do pire yo panum jaiba, pananoma dia baya wekabale, dia baya wekabale, dia do pire yo panum jaiba, do pire yo panum jaiba, pananoma dia baya wekabale, dia baya wekabale, dia do pire yo
pireya, do pireyo panon jaipa, do pireyo panon jaipa, pananoma, dia mewekambare, dia mewekambare, Gapibaia-Buba. Por isso que eu digo, lá para lá, e nos desenhos representa onde a origem que nós, onde que, quer dizer, onde que estão luz, sol, estamos do, digo, mundo horizonte, né? Aqui é nosso horizonte. O sol é primeiro nas cabeças, né? Para nós todos, né? Que vivem nesse mundo. Por isso que nos chama-se os gente dos dias. A gente de noite não tem ninguém anda ainda, né? Quem viaja anda, os brancos andam de noite e dia, né? Sabe? Porque ele tem luz. Quando não tem esse sol, ia ser escuro o mundo. E também, segundo lua, representa para tocar, digo, Iepamaçã, lua, né? Esse é o segundo dominador do mundo. O povo Yanomami vive bem à parte do sistema rio-negrino. Isolados geograficamente pelas serranias, criaram uma cultura à parte das demais etnias. Lá, fiz grandes amigos, e dessa vez, são eles que vêm nos visitar em São Gabriel. E o primeiro contato que eu tive com o Gerôncio, com a turma de Tamaquaré, foi justamente nesse quintal aqui que a gente está agora, que eles já tinham... Antes de eu mudar aqui para São Gabriel, eles já tinham um contato e uma relação com o antigo morador dessa casa, que gostava das plantas tradicionais e acabou cultivando alguma delas aqui. Inclusive esse pé de paricá que está na nossa frente, e que é a única da cidade, parece, né, Gerôncio? Uhum. E eu falei a turma de Tamaquaré, mas justamente... Esse aqui é o Tuxal Domingos, o chefe lá, o pai do Gerôncio, que é o atual líder, agente de saúde lá. O seu Mauro, que é o mais experiente, né? Genro do seu Mauro Carvalho. São todos Sou paricá, sou pariqueiro, e o Carvalho é o pariqueiro, e o meu pai é o pariqueiro. Agora, do meu sogro, que é mais antigo, que conhece mais espiritualidade, que ele é muito pajé, é o curador. Qualquer uma criança, ou tudo, mulher, adoece, e meu sogro o cura. E ele tira e a pessoa fica à saúde. E esse trabalho que ele faz. E meu sogro, ele repassou a espírito dele comigo, a alma que ele tem, do espírito dele, repassou para mim. E agora eu tô com 4 anos pajé. E hoje em dia eu tô aprendendo cada vez mais dele, do espírito que está repassando. E como é que é a formação de um pajé assim? O que ele precisa passar para se formar pajé? Para se formar dos pajé, ele passa 15 dias. 15 dias. Para virar pajé, porque ele vai repassar todo dia, não tem nem um minuto para você estar cheirando paricá. Todo o tempo ele está cheio de sobrando com canutinho, sobra, até ele vai repassar, passar, até 15 dias. Depois de 15 dias, aí que ele vai parar, repassar o espírito dele. Se passou, e novamente ele vai fazer de novo repassar. Mais 15 dias. Assim vai indo, repassando um interesse dele. Como que você vai trabalhar
Como é que você vai cuidar seu povo? Como é que vai cuidar com os pacientes? Que as pessoas que adoecem de repente, que desmaia, como é que você vai tratar? Como você vai curar? Tudo essa situação que ele vai te repassar tudo. Você não vai comer nada. Tu não come nada. Nem um pouquinho de água. Porque aí espírito que vai repassar pelo seu corpo, a alma que vai entrar no seu corpo, porque ele não vai gostar. Porque essa comida não é comida própria dele. Porque essa comida que a gente come, porque é a nossa pessoa. A comida própria dele é o paricá. É o paricá. A comida própria dele, hoje em dia. Porque já o interesse que a experiência dele já entrou na minha cabeça, tudo no meu corpo. Com essa experiência dele que eu estou fazendo a cura dele. E hoje em dia eu estou curando os pacientes. Hoje em dia a pessoa, o povo já está me agradecendo. Quando já começando o cabelo branco, aí que acontece. Aí que você vai conhecendo o espírito. Mas quando você é novo ainda, tu nunca vai conhecer ainda a casa. A gente enfeite, a gente se pinta, usa esse capacete para gente, porque o espírito, eles são a mesma coisa, eles usam a mesma coisa, essa pena. Pronto, agora eu cheirei. Esse momento já está dando reação. Essa terra, essas árvores, já está aparecendo diferente como eu estava vendo agora. Já está começando a diferenciar. Porque a reação do paricá já espalhou todo. Então o meu couro, o meu coração, tudo a pele, não está mais normal. Já senti diferente. Eu já estou sentindo diferente. Já tem parece algumas pessoas cutucando. Já está brilhando já. Mas quando eu estava normal, eu não estava vendo nada. Mas agora eu estou vendo. A pisca já está começando a dar. Tá vendo? Já está começando a dar. Assim que funciona esse paricá. Já está vendo. Já ficou uma diferente. Já está diferente. Essa espírito, a reação do paricá, eles gostam. Eles se aproximam. Mas a bebida do alcoólico, dos brancos, a reação do bebida, eles não gostam.
Onça, porque o pajé, ele é pajé onça, que no momento que ele faz o trabalho, quando ele cheira o paricá, ele se transforma em onça. Isso só quando necessário, quando o paciente, a família do paciente pede, olha, eu quero saber, porque todas as pessoas são curiosas, o que me fez mal, né? Aí ele fala, olha, tem gente assim, mas eu quero que o senhor acabe com essa pessoa. Ele pode se transformar em onça
e pegar aquela pessoa lá. Essa transformação é... Não Espiritualmente, é de noite. Aí você não vai ver ele, nem nós. Com cara de onça. Não. Espiritualmente que ele vai. Na natureza, não existe doença. Porque no conceito tucano, não existe doença. Não está aí esperando alguém, o ser humano, chegar lá e essa doença passar para o ser humano. Não existe. E meu pai, é esse conceito que ele me explicava. Filho, se você souber respeitar a natureza, os outros seres invisíveis, outros seres sobrenaturais, nós somos um dos seres disso. Os outros seres também, eles vivem nesse mundo, do modo dele, e a sobrevivência dele é diferente de nós. Por isso que você respeitando a natureza, pedra, árvore, o peixe, animais, então essa relação vai fazer com que a nossa vida seja em harmonia. Para você se manter, eu acho que indígena, como muitos falam, o indígena de verdade, você tem que compreender isso. Tem muitos que pensam que o Brasil é Brasil, então todos têm que ser brasileiros. Isso é simplificar, não reconhecer a multiculturalidade de origem. Mas para você saber, você precisa saber pelo menos a sua história, sempre digo isso. Preciso saber como é a origem do meu povo para poder entender outros povos. Evidentemente que eu vou decidir o que seguir em termos de religião. Se é esse, se é aqui, eu uso tudo isso, né? Eu decido o que fazer com isso. Mas é fundamental que se entenda esse processo. Isso não deixa que eu seja menos brasileiro, mais brasileiros, né? E isso também não proíbe que eu sou só rio-negrino, que eu sou só baniwa. Eu sou tudo isso, né? Eu sou baniwa, sou rio-negrino, sou amazonense, sou amazônia e sou brasileiro. Para onde eu for, tenho orgulho de ser brasileiro.